Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É um grande prazer estar ministrando a palavra de Deus. Lógico que eu preferi estar na minha igreja, né? Junto com meus irmãos, conectados. O abraço, o beijo, a gente sente falta, né? Mas em meio à tribulação, em meio a essa situação, estamos aqui levando a palavra de Deus para você que está na sua casa, certo? E louvar a Deus pela vida do pastor Sério, que me convidou. Então, que Deus abençoe a família pastoral, que Deus abençoe o pastor Sério. Irmãos, antes mesmo do pastor Sério me convidar, eu já tinha recebido uma revelação do Senhor sobre uma palavra que era sobre ver o lado positivo em meio ao caos. Como ver lado positivo em meio ao caos? E aí eu comecei a me questionar como eu posso ver lado positivo em meio ao caos. E o Senhor ministrou para mim no texto de Abacuque, capítulo 2, verso 4. Eu vou orar com os irmãos que estão em casa e daí vamos prosseguir para a pregação. Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Me perdoe, Senhor, pelos erros que cometemos, que isso impede de estarmos íntimos ao Senhor, Deus. Deus, que o Senhor fale comigo através dessa palavra, toque na vida de cada irmão que está observando essa pregação, Senhor. Fale conosco, Senhor, nesta noite e ao prosseguir desse vídeo, Senhor. Que as pessoas que vejam esse vídeo sejam abençoadas profundamente, Senhor. Que o Espírito fale com a igreja e com as pessoas que não conhecem Jesus ainda. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, e o texto é Abacuque, capítulo 2, verso 4, que diz assim: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Irmãos, esse texto possivelmente você já ouviu falar. Não, talvez não é Abacuque, você talvez não lembra, mas você já viu esse texto em Romanos, né? Romanos 1,17, que é a base da reforma protestante, né? Lutero, usado por Lutero, mas também tem em Gálatas e Hebreus, só para você recordar. Abacuque, irmãos, não se sabe exatamente detalhes de Abacuque, né? Não se sabe detalhes, mas se sabe que ele viveu no ano 600 antes de Cristo, certo? Possivelmente junto com Jeremias, para a linguagem de falar, pelos detalhes que ele tinha sobre Jerusalém e para a indignação do que o povo estava vivendo em pecado ali, certo? E a situação ele inicia o texto, o texto dele, né? E é interessante que Abacuque, diferente dos outros profetas, que relata um recado que vai dar para o povo, ele conta uma experiência dele com Deus. É como se Jacó fizesse um livro do encontro que ele teve com Deus. Naquela noite que ele brigou com um anjo, né, que era a presença de Deus, e Deus transformou ele em Israel. A mesma coisa. Certo? E aí ele inicia o texto dele orando pelo Senhor. Senhor, tem misericórdia, porque esse povo de Israel anda nessa situação? Por que está acontecendo isso, Senhor? E ele clama, e o Senhor não responde. Se passa um tempo, o Senhor não responde. Chega um momento que Deus responde. E Deus responde de uma forma que não é agradável a Abacuque. E o interessante é que, nesse aspecto, naquele momento, como eu falei para você, que era 600 a.C., era um momento que o reino do norte, quando Salomão morreu, se dividiu em dois reinos. O reino do norte tinha sido tomado pelos assírios, e só tinha o reino do sul, que era reinado por rei Joaquim, que era o filho de Josias, um homem de Deus. Mas Joaquim não era um homem de Deus. Pelo contrário, Israel se perdeu em idolatrias, se perdeu em promiscuidades, se prostituiu. E quando Deus responde, depois que Abacuque pede a justiça do Senhor, que Deus
deu um avivamento sobre aquele povo, Deus fala que vai levantar, vai permitir que os babilônicos se levantem, tirem Joaquim do reinado, tomem o poder e coloquem o pessoal de Israel como exilados durante 70 anos. Que eles sejam exilados durante 70 anos. Isso deixou Abacuque em confronto, sem entender por que estava acontecendo aquilo com o povo dele, ou por que iria acontecer. Ele fala, como o povo impuro vai fazer isso com o povo justo, povo escolhido do Senhor? E depois o Senhor fala com ele e ele entende que o Senhor vai ter misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. E ele compreende. Mas tem um conflito. Como um Deus santo e bondoso vai usar o ímpio para doutrinar o justo? E é um confronto que eu acho que a humanidade tem, né? Como um Deus bondoso talvez lide com o mal. Mas esse não é um aspecto que eu quero trazer para vocês hoje, porque o Senhor não se envolve com o mal. O Senhor permitiu que aquilo acontecesse. O Senhor queria dar uma lição para Israel. Porque depois que eles voltam do exílio, é com Neemias e Esdras. Eles constroem o templo, tudo muda. Mas eu quero trazer para os dias de hoje. Abacuque, ele se viu num confronto. Ele viu tudo de ruim que ia acontecer com aquele povo. E ele não sabia o que fazer. Irmãos, no momento que vivemos hoje, talvez você está passando por isso. Sabe? Talvez a sua vida esteja complicada devido ao vírus, ao Covid-19. Mas talvez a sua vida já estava perturbada muito antes do Covid-19. Talvez o seu casamento estava destruído muito antes do Covid-19. Talvez a relação com o seu filho estava destruída muito antes do Covid-19. Ou a sua empresa, ou o seu trabalho, ou as suas finanças, ou a sua saúde. E isso só piorou. E talvez você olha e vê a palavra que isso vai passar, e nós algumas vezes decretamos que isso vai passar amanhã, que vai cessar, e não cessa. E a palavra que eu tenho para você hoje é que nós temos que orar em nome de Jesus para isso cessar. Mas é que você veja o lado bom em todos os momentos. Certo? Você precisa entender o lado bom em meio ao caos. Toda geração, possivelmente, passou pelo momento de trevas. A geração dos apóstolos, a perseguição, certo? E aí os apóstolos persistiram, aguardando a volta de Jesus. Daí a Igreja Católica entra no processo, entra a época das trevas, a Igreja persiste. A Reforma Protestante, a Igreja persiste. O esfriamento da Europa, a Igreja persiste. O avivamento da Rua Azusa, depois algumas heresias, a Igreja persiste. Irmãos, a Igreja sempre persistiu em meio ao caos. Porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a Igreja. Abacuque teve medo naquele tempo, como o povo dele iria permanecer em meio ao caos. E talvez você está em dúvida de como você vai permanecer. Irmãos, nossa expectativa não é nos cientistas. Nossa expectativa não é no presidente, não é no governador, não é no prefeito, não é no ministro Mandetta. Em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nossa expectativa não é no ministro da Economia, que vai resolver o desemprego.
Seu emprego está nas mãos do Senhor. Eu não estou falando para você sair e achar que é imune. Não é isso que eu estou falando. Mas é que nossa expectativa tem que estar no alto. Você tem que viver com a expectativa no alto. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é por que queremos sempre uma resposta? É o questionamento. Sabe, Abacuque, ele queria a justiça de Deus, que Deus resolvesse a situação com o povo de Israel que estava se perdendo, já tinha se perdido, mas ele queria do jeito dele. Irmãos, tudo é um propósito. Eu não estou falando que Deus pegou o vírus para matar idosos, crianças, não. Não é isso. A situação é diferente de Israel. Aquele povo, misericórdia. Mas eu estou falando que Deus permitiu que isso acontecesse. Por algum aspecto. Eu não sei. Talvez daqui a alguns anos, algumas décadas, vamos ter alguma resposta. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa entender o propósito do Senhor em todas as coisas. Sabe, irmãos? O momento nosso é de chorar pelos que choram, clamar com os necessitados. Mas nós precisamos entender todas as coisas que o Senhor permite. O Senhor conseguiu, não estou agradecendo pelo vírus, mas o Senhor conseguiu unir pobre e rico, com título e sem título, no mesmo lugar. Hoje você pode ter bilhões em sua conta, bilhões. Você não viaja para onde você quer. Existem lugares que você não pode sair na rua. Irmãos, se isso não é um controle do Senhor, é o quê? Então, um meio você vai se conflitar e entregar a sua vida em desespero é o mais lógico para uma pessoa que não acredita em Deus. Mas você, meu irmão, que está aí, querendo desistir, que tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você não vai questionar. E você vai confiar no Deus Todo-Poderoso, que é o segundo ponto, saber quem é o Senhor, irmãos. Irmãos, Jó, ele passa uma dificuldade, ele perde tudo que ele tem. Ele perde a família, ele perde as finanças dele, ele perde a saúde dele, ele só não perde a vida dele. E ele tem 3 amigos dele que ficam questionando o poder de Deus. E chega um momento que ele amaldiçoa a própria existência do dia que ele nasceu. Ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. Sabe o que Deus responde para ele? Ele responde isso aqui. Ó. Jó 38, a partir do verso 2, diz assim: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem estão fundamentos, as bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente contavam e rebugilavam todos os filhos de Deus? Ou quem cerrou o mar com portas quando irrompeu a madre? Irmãos, Deus mostrou para Jó, e são 2 capítulos, que ele demonstra a grandeza dele. Há um momento que ele fala bem assim: todas as nações são como uma gota no fundo do balde. Sabe? Quem é Deus? Deus é o Criador, é o Alfa, é o Ômega. É o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. É onisciente, onipresente, ele é atemporal. Ele já está no fim, no julgamento final, ele está no início da criação, ele está aqui com você. O nosso Deus, irmãos, ele não tem a nossa mente limitada e humana. Ele está no controle em meio ao caos. Não existe nada que não passe pelas mãos do Senhor. Não estou falando que o Senhor deseja o mal. Não estou falando que o Senhor deseja o mal dos filhos dele. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando para você é que Deus, ele está no controle de todas as coisas. E é preciso você conhecer o seu Senhor. Se você não conhecer o seu Deus, irmãos,
fica complicado. Fica complicado você confiar nele e não questionar. E é isso que tem acontecido com a igreja de hoje. A igreja de hoje não conhece Deus. A igreja de hoje vive um Deus que ele tem que fazer as minhas vontades, senão ele não é Deus. Irmãos, não é isso que é o Senhor. E o terceiro ponto que eu vou passar para vocês, que é interessante, que é assim, Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. A história da igreja, irmãos, não é para aquele que a igreja matou, não. É para as pessoas que resistiam pelas boas novas, que morrem para pregar o evangelho, que estão bastante dificuldade, mas acreditam no Senhor. Não estou falando para você se contentar com a miséria, não. Mas é você confiar que Deus está por você. Deus está ao meio do seu casamento, mesmo que está destruído, Ele pode recuperar seu casamento. Ele pode recuperar o relacionamento com seu filho. Ele pode recuperar suas finanças. Ele pode recuperar sua empresa. Sabe por quê, irmãos? Hebreus 11, 1-3 diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendem que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, o justo viverá pela fé é porque ele vai ver as boas novas da esperança que é Cristo. Sabe qual é a nossa esperança, irmãos? Aonde não haverá dores, vai ser quando estivermos com Cristo. Irmãos, isso vai passar. Eu não sei quando. Mas esse momento de confinamento irá passar. E talvez iremos passar por outros problemas que não teremos uma resolução. Alguns por consequências de atos, outros porque Deus permitiu. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Sempre confie no Senhor e acredite nele. Sabe como é que Abacuque encerra o capítulo 3, que só foi 3 capítulos? Ele encerra, que é até uma música. Eu vou ler só os últimos versos, que é capítulo 3, versos 17 e 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como as da corça e me faz andar alternariamente ao mestre do canto para instruções de cordas. Irmãos, Abacuque entendeu que em meio àquele caos, ele tinha um Deus Todo-Poderoso. Sabe qual é a diferença, irmãos, das outras religiões? Das outras pessoas que não têm um Deus Todo-Poderoso? É que ele não tem como se apegar ao Senhor soberano. Sabe, irmãos, é aquela coisa que Jó falou. Eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo. Não importa se você anda na sombra da morte, não tem luz. Irmãos, sempre haverá o Senhor. No aspecto que a gente olha hoje, parece algumas vezes que é o fim. Mas sempre o Senhor nos dará forças para resistir. Vemos o lado bom em meio ao caos. E sabe qual é o lado bom para encerrar essa pregação com oração? É que a igreja nunca foi experimentada, essa geração nunca foi experimentada a usar a sua fé. Irmãos, não é dinheiro que vai resolver sua vida nesse momento.
não é sua casa cheia de mantimentos que vai resolver o problema de outras pessoas. Não tem como controlar a saúde. Sabe? Não é os médicos que vão resolver a sua vida neste momento. Lógico que Deus usa a ciência, Deus usa os mantimentos para nos alimentar. Mas quem vai controlar a sua vida é o Senhor Jesus. Resista. 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 E o justo viverá pela fé. A fé que é algo que você não vê, mas que você acredita. Acreditamos no nosso Senhor Jesus, que ressuscitou, anteontem foi a Páscoa, que ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que há de vir julgar os vivos e os mortos. Amém, irmãos? Precisamos crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E acreditar que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Juntos, irmãos, estaremos reunidos logo. Abraçaremos um ao outro. E iremos glorificar o Senhor de pé. Eu só quero, para encerrar mesmo, lembrando que Abacuque no hebraico significa abraçar. E o nome no Antigo Testamento tinha um significado, uma expectativa dos pais. E eu queria que você desse um abraço na pessoa que está com você vendo esse vídeo. Talvez ela está dormindo, talvez ela nem está com você. Dê um abraço. E se você não puder, você morar sozinho, quando você tiver a oportunidade, dê um abraço. Esse momento, o abraço, é o que necessitamos também. Deus abençoe vocês, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus e com o Espírito Santo esteja com todos vocês. E eu vou orar para entregar a vida de vocês. Deus maravilhoso, poderoso e grandioso, coloca a vida dos meus irmãos, Senhor. Senhor, aqueles que estão necessitando de alimento, Senhor, que Deus abençoe. Que aquele que necessita de, talvez ficou desempregado nesse momento de pandemia, mas que o Senhor restaure o emprego, abra uma porta de emprego. Daquele que necessita, Senhor, de uma paz espiritual, que o Senhor esteja dando um refrigério. Aquele que necessita de uma paz, Senhor, sentimental, que o Senhor esteja dando essa paz. Senhor, aquele que está enfermo, que o Senhor cure em nome de Jesus. Entregamos a vida dos nossos irmãos, Senhor, da Igreja Betânia e daquele que está assistindo, em suas mãos, Senhor. Senhor, dependemos do Senhor e queremos exercitar a nossa fé, ver o lado bom em meio ao caos. Queremos entender a Tua glória, o Teu poder e os propósitos de todas as coisas, Senhor, que o Senhor permite. Em nome de Jesus. Amém.